Vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios Acabou de entrar. dos capítulos, né? 7 e 8. Vamos lá, então. Vamos Claro. firmes aí. Então, nós fizemos até a 3, não foi isso? Foi. Tá, então vamos começar aqui da 4. Começar a brincar. Então, vamos lá. Só para a gente marcar aqui, ó. Nós já fizemos a 1. Opa, deixa eu fazer diferente aqui. Nós já fizemos aqui a 1, nós já fizemos a 2, nós já fizemos a 3. Então, vamos para a 4. Vamos começar a brincar aqui na 4. Comente, então, o verbo aqui de comando, né? Comentar. Comente as desigualdades existentes no mercado de trabalho brasileiro, tá? Então, no mercado de trabalho brasileiro. O que acontece? Se a questão parasse aqui, ela teria um leque maior de opções, mas ela direciona, né, o que você vai comentar. Que desigualdades, né, em relação aos negros e às mulheres. Comparativamente, né, a gente vai relacionar a segregação, né, as condições de trabalho, as condições de salário, aos cargos de chefia, dentro de uma lógica histórica no Brasil, ou seja, são problemas estruturais, ou seja, são exemplos, né, de E toda uma para herança. resolver, as pessoas falam para resolver agora e tal, mas não tem como. É uma coisa que já está na história há muito tempo, então vai demorar no mínimo uma década para poder se resolver. Então, isso vai depender da nossa força, né, nossos atos, para que a gente sempre tem que entender que as conquistas, né, independente quais sejam essas conquistas sociais, foram frutos de muita luta, de muito sangue, de muito suor, né? Então, os negros, para terem os direitos que eles têm hoje, as mulheres, para terem os direitos, né, que elas têm hoje, foram frutos de luta, né, de muita resistência, né, por parte de parcelas significativas da sociedade. Então, a gente tem que a luta é contínua, né? Mas infelizmente, como você falou, Gabriel, dentro dessa lógica, né, de desigualdade, a luta é árdua, né? Então, são problemas históricos, problemas estruturais, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, o salário, a parte salarial, uma mulher negra, né, que se encaixa nesses dois perfis aqui, elas chegam, né, a ganhar, em média, Rômulo, né? o gráfico da questão 9 está ilustrando isso muito bem. Só que Isso. tirando a parte da questão racial. Na Vamos lá ver mesma. aqui, ó. Vou botar aqui, ó, que a gente corrigiu, né, o gráfico da questão 9, não foi? Nós já corrigimos a 9, né? Sim, Beleza? aí tá mostrando isso, só que em questão de homens e mulheres, mas já dá para ter uma ideia só de ver esse gráfico. Beleza, e dá para ter uma ideia sobre a relação do Brasil, né? Sobre os estados brasileiros, sobre essa problemática, né? Então, o que acontece? Se a gente comparar aqui homens e mulheres, as mulheres negras chegam a ganhar, né, em média, cerca de 65% a menos do que a média salarial de um homem branco, né? É só a gente pensar naqueles postos de trabalho de menor remuneração, como, por exemplo, empregadas domésticas, ou empregados domésticos, elas são postos de trabalho que são ocupados principalmente por mulheres e por mulheres negras, né? A gente consegue perceber isso. Dentro dessa realidade tão complexa que a gente está vivendo, desse período de pandemia, a gente pode perceber que justamente a população pobre, a população negra, né, sobretudo mulheres que mais sofrem nesse aspecto. Né? Então, o que a gente precisa? Né? A gente precisa entender que as desigualdades, né, marcantes entre mulheres em relação a homens, entre negros, né, em relação à população branca. Isso é uma realidade histórica, não é isso? Então a gente pode perceber que as mulheres, né, elas encontram dificuldade de inserção, né, de conseguir empregos, né, de ocupar cargos de chefia, né, de ter uma remuneração salarial equiparada aos homens. Então, por exemplo, existem fatores, né, lógico que nem todas as empresas, todos os postos de trabalho são assim, mas existem empresas o seguinte, cara, que não querem mulheres porque elas podem casar, elas podem ter filhos, né? Existem algumas mulheres que até na entrevista de emprego pergunta lá se ela pretende casar, pretende ter filho, né? Muitas mulheres, depois de terem filhos, elas são demitidas depois do período de licença, né?
obrigatória. Então, em termos de mulheres, né, nós temos uma renda salarial média inferior aos homens, nós temos, né, uma maior dificuldade, né, de inserção e de ascensão no mercado de trabalho, né? E temos um detalhe, as médias salariais, elas também estão relacionadas ao grau de escolaridade, vocês concordam? Quanto maior o grau de escolaridade, a tendência é você ocupar postos de trabalho de maior remuneração, vocês concordam? Sim. Sim, Só que no Brasil, as mulheres não é apresentam, praticado. as mulheres apresentam médias, né, de qualificação profissional, anos de estudo, muito maiores que dos homens. E, consequentemente, isso é uma contradição, já que elas ganham, em média, né, um salário menor, né, salários médios menores que dos homens. Certo? E quando a gente compara, né, a população branca com a população negra, o que a gente percebe? Que os negros também apresentam, né, uma média salarial menor, eles ocupam cargos, né, o menor número de cargos de chefia, você tira isso, né? Quantos presidentes negros nós tivemos? Como que é, né, a ocupação de pós-trabalho de maior qualificação, cargos políticos, certo? A gente pode perceber isso. Então a gente olha, por exemplo, as escolas particulares. Peguem o São João Batista, por exemplo. Quantos negros nós temos? Eu também sou professor de escola pública, né? E eu dou aula à noite em escola pública, em estudos, né, de jovens e adultos, educação de jovens e adultos. E o que a gente percebe? Que a maior parte da população, dos estudantes, né, da população que, né, que está lá nas escolas públicas estudando, sobretudo à noite, são negros. Então, maior dificuldade, né, de estudos, maior dificuldade de ocupar cargo de chefia, né, infelizmente apresentam as menores escolaridades, né, as taxas de Não, escolaridade. não só em questão de trabalho, mas, por exemplo, procure, tipo, 3 super-heróis de vários que existem que sejam negros. Perfeito, Gabriel. Tem um filme, até Você virou conseguiria encontrar, mas seria muito mais difícil do que falar, por exemplo, encontre 10 personagens brancos. Cara, perfeito, Gabriel. Aqui, voltando nisso que você falou, tem um filme recente que virou muito polêmico, né? Onde o personagem principal era um herói, que é negro, né? O Pantera Negra, não tem? Esse filme recente? Sim. Sim. Isso que você falou virou até questão de prova, Gabriel. Perfeito a sua análise, seu raciocínio. A gente consegue perceber isso claramente, né? Infelizmente, ainda Os nós temos... únicos que eu consigo pensar assim direto, sem pensar bastante, que são só vem à minha cabeça assim, é Pantera Negra, Super Choque. Agora, se você falar de personagem branco, tem o quê? Superman, Batman, Flash, Ô, praticamente professor, todo o A universo. mesma coisa acontece com mulheres, né? verdade. Sim. Né? Pô, Gabriel, muito bom, cara. Muito bom a sua análise, Ô, seu raciocínio. professor, Oi, pois não? também tem um jogo que chama GTA. Aí teve um cara que ele é negro, ele foi falar, você vê que quase não tem a participação de negros de tipo, papéis principais. Aí o cara foi lá e comentou sobre o GTA. Só que sim, tem um personagem negro no GTA, só que o GTA se passa numa vida de bandido. Uhum. E aí, tipo, aquele jogo de tiro, né? Eu odeio aquilo, cara. Isso. Na Mas verdade, vamos, tem eu 3 dei o personagens, né? exemplo Sim, tem 3 personagens. eu dei o exemplo de super-herói porque existem muitos super-heróis e é bastante famoso. Você praticamente não vai chegar na rua, perguntar para alguém se ela conhece, por exemplo, o Super-Homem, ela vai falar, não, nunca ouvi falar. Então, Vocês é só querem, um exemplo que eu dei, bem pegando famoso. esse gancho que o Gabriel falou, a gente vive num mundo ainda extremamente impactado por um certo etnocentrismo, né? Quando a gente coloca uma determinada cultura, um determinado modo de vida, um determinado tipo, né, de determinados valores culturais, linguísticos, religiosos, superiores aos outros. Ou seja, a gente não olha com um olhar relativo, dentro do relativismo cultural, onde os povos apresentam histórias diferentes, características, né, diferentes, aspectos culturais diferentes. Então você tem esse olhar de inferioridade. Dentro desse aspecto, o que a gente percebe? Que isso se acompanha na história. Por exemplo, se você fizer uma enquete para os alunos perguntarem onde que ficar, né, em qual região se localizava o Império Egípcio,
Cara, muitos não vão falar África. Qual continente, né, se localizava o Império Egípcio? É impressionante, eu já fiz essa pesquisa, né? A maioria falou Europa. Talvez alguns até falem, é isso que eu ia falar, talvez alguns até falem Europa Sim, devido ao eurocentrismo, onde perfeito, a Gabriel. visão é europeia, levando Como que, a Europa como se fosse o centro do mundo. Perfeito, Gabriel, perfeito. Essa eu não entendo como visão e até mesmo o pessoa ia preconceito pensar. devido à sociedade. Pode falar, Rubens. Como que alguém ia pensar que o Império Egípcio ficava na África? Porque o Rio Nilo fica na África. Eu acho que as pessoas só são estúpidas mesmo. E eu não entendi, Rodolfo, o que que é? Não, nada, não. Deixa pra lá. Oi? Não, deixa pra lá. Pode falar, filho. Fica à vontade. Não, deixa pra lá. Então, tá. Se você quiser falar, tá bom? Fica à vontade. Então, assim, as pessoas, nós não temos, né? Nós temos uma educação também que é extremamente baseada nos valores ocidentais, né? Aquilo que se convencionou chamar de valores ocidentais, visto que essa lógica Ocidente e Oriente, embora, né, seja praticada por povos muito antigos, como, por exemplo, o Rômulo, Império não só Romano. isso, mas como também o racismo é muito praticado, mesmo com a sociedade ficando um pouco menos racista com o tempo, mesmo que inconscientemente, devido a essas características ainda racistas, a gente pode cometer racismo. A gente persiste, né? A gente é Sim, muito mesmo que contaminado por esse inconscientemente. olhar. Concordo com você, Gabriel. A gente é muito contaminado por esse olhar. Então a gente não se dá conta, por exemplo, que a civilização egípcia, que tanto contribuiu para a nossa realidade, né? Como outras tantas civilizações, né? Como os mongóis, como os chineses, né? Como, né, os impérios que vão se processar ali na região da Ásia, como da Índia e tal. A gente não consegue perceber que o Império Egípcio é um grande império negro africano, né? Que teve grandes contribuições, cara, perfeito. E a gente carrega isso, né? Esse passado colonial escravocrata, patriarcal, ainda permanece aí. E para a gente superar o subdesenvolvimento, a gente precisa, de fato, superar determinados obstáculos, entre eles essas realidades históricas. Parabéns, Gabriel, parabéns, né, pessoal que analisou aí. Gente, a quarta está tranquilo? Sim. Pô, fiquei muito feliz aí com o debate, com a postura de vocês, com o senso crítico, com o conhecimento geral de vocês aí, pô, muito legal. Vamos para 5 então, olha. 5, verbo de comando explicar, é sempre bom a gente destacar aqui para a gente não, né, fazer furo na hora de responder a questão. O que são comunidades remanescentes de quilombos, né? Então, o que são comunidades? São grupos de indivíduos remanescentes que, né, ainda existem. Então, nós temos a primeira parte da questão. Na segunda, você vai citar a legislação brasileira que reconhece o direito dessas comunidades. Tudo bem? A terra. Qual parte da legislação? Né? Legislação vem de leis. Tudo bem? Então, vamos devagarzinho. Vamos começar aqui. O que são comunidades remanescentes de quilombos? Né? O que acontece? O Brasil, né, o que nós chamamos hoje de Brasil, foi a área de imposição colonial portuguesa. E, consequentemente, Portugal vai impor os seus valores metropolitanos, bem como, né, a sua lógica de exploração dentro daquela política mercantilista. Vocês já até estudaram, né, esse aspecto da expansão marítima, do colonialismo e todas as suas consequências, que são sentidas até hoje, consequências políticas, socioeconômicas, socioambientais. Né? Dentro dessa lógica mercantilista, dentro do modelo de implementação econômica que foi praticado aqui, uma lógica de exploração, numa lógica de expoliação, a escravidão era um ponto-chave, um ponto central, a base, né, da exploração. Os escravos, né, a escravidão não somente, né, africana, mas o início da escravidão, a escravidão dos povos aqui nativos, os povos autóctones, certo? Mas a escravidão negra tinha um diferencial. Ela garantia muito fluxo de mão de obra e, ao mesmo tempo, um fluxo de mão de obra que dava muito lucro, não somente para a coroa portuguesa, que monopolizava esse comércio, como também para os traficantes de almas, os traficantes de escravos. Então, o tráfico de escravos africanos, além de Afinal, você garantir... paga uma vez o escravo e o escravo já nasceu para sempre. O escravo era visto como uma mercadoria, né? Então, além de garantir um fluxo de mão de obra que gerava um desenvolvimento econômico, que gerava um processo de ocupação, um processo, né, de riqueza e de proteção aqui no território, o escravo sendo utilizado para as mais variadas tarefas, não somente para as plantations agrícolas, para áreas de monocultura, áreas agrícolas, mas também para as mais variadas funções, né?
como também atividades, né, ligadas à mineração, atividades urbanas, certo? Então, a escravidão está no coração dessa imposição, desse modelo, certo? O que acontece, né? Garantindo muito lucro, garantindo uma acumulação, né, de capitais muito forte. O que a gente precisa entender? Que houve muita resistência, ainda há muita resistência, né? Se o preconceito permanece, se a discriminação permanece, se a desigualdade permanece, como a gente viu na questão número 4, a resistência permanece. E existiam várias formas de resistência por parte da população negra, não somente quando chegava aqui, mas na própria África, né? A escravidão não foi criada pelos europeus, né? Existia, né, a escravidão como algo, né, que já existia no coração, mas o europeu trouxe, né, uma lógica extremamente diferente, extremamente impactante. No Egito, né? por exemplo, já existia escravidão. Sim, né? E trouxe uma lógica de inserção dentro dos seus interesses econômicos, ou seja, o processo de expansão marítima faz integrar determinadas economias regionais a um sistema mundial, né? Então, o suicídio era uma forma de resistência, né? A mutilação, né? Muitos cortavam membros, como braços, como pernas, né? Preferiam se mutilar do que virarem escravos. Muitos praticavam abortos, né? Preferiam que seus filhos matarem seus filhos do que literalmente eles teriam o mesmo destino do que eles, né? No transporte da África, né? De várias regiões africanas para a América, para o Brasil, por exemplo, né? O suicídio era muito praticado, né? A resistência, né, cultural, com o secretismo cultural, mantendo seus valores, mantendo as suas crenças, são formas de resistência. Aqui, né, matando o senhor, matando o feitor, desenvolvendo, né, artes marciais, desenvolvendo aspectos de resistência, né, de superar, e também fugas. E dentro dessas fugas, muitos, né, fugiam para determinados territórios, que passaram a ser chamados de quilombos, que ali você não encontrava apenas negros, né? Mas também todo um processo de resistência, que incluía outros aspectos ali. Escravos em geral. Era uma tentativa, era uma simpatizavam. tentativa, de uma forma geral, de reproduzir a África aqui no Brasil, né? O mais famoso é o Quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, né? Onde hoje nós temos o estado de Alagoas, e um dos grandes líderes, Palmares, era constituído por um complexo, né? Quilombola. Um dos grandes líderes Zumbi e a sua companheira Dandara. Zumbi foi assassinado, né, a partir de uma investida das milícias da época, digamos assim, né, dos bandeirantes contratados, né, não somente pela coroa, mas também por importantes fazendeiros. Como se fossem mercenários, digamos assim. Eles faziam de tudo, né? Assim, para sobreviver. Existiam as bandeiras de prospecção, que buscavam ouro, prata, pedras preciosas, né? O bandeirantismo de apresamento, que buscavam indígenas, né? Para capturarem comunidades indígenas e serem vendidos como escravos, né? E também aqueles que eram contratados para caçar negro fujão no mato, né? Segundo a visão deles, a fala deles, e também a destruição de quilombos, né? E o dia 20 de novembro da Consciência Negra é justamente em relação ao dia, né, que Zumbi foi assassinado. Então, quando a gente fala de comunidades remanescentes, né, são justamente essas comunidades, né, que foram constituídas por descendentes de negros africanos escravizados, que fugiam, né, das fazendas, né, fugiam das suas atividades de mineração, fugiam das suas atividades urbanas e iam se refugiar nessas comunidades. Isso já, né, no primeiro século de imposição colonial, mas principalmente a partir do século XVII. Tá bom? Beleza? Só que a questão fala aqui, cite a legislação brasileira. Quando a gente fala de legislação brasileira, nós temos que citar a atual Constituição, a Constituição Federal, né? A Constituição Federal de 1988, uma Constituição que marca um processo de redemocratização, visto que o Brasil sofreu durante 21 anos, né, uma ditadura militar, uma ditadura empresarial militar, de 64 até 85, né, e a Constituição de 88 marca, né, essa consolidação da democracia, embora a nossa democracia seja uma democracia muito aquém do ideal, não seja uma democracia plena, não seja uma democracia consolidada, em muitos territórios no Brasil não existe, né,
aspectos democráticos, mas a gente tem que chamar muita atenção para isso. Entre os aspectos, a Constituição Federal garante, né, não somente aos quilombolas, às comunidades indígenas também, essa questão podia chamar sobre isso, né, o acesso, o direito de acesso à terra, à propriedade, aqui dizendo, e também aos aspectos culturais. Então, quem reconhece, né, o direito dessas comunidades à terra e também os seus valores culturais é a Constituição Federal de 88. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Fechou. Show? Sim, Então, sim, sim. Tudo de oi, pode Mas falar. além dos. Outro exemplo válido, além dos super-heróis, também é as séries. Sim, Se você for procurar, a maioria das séries famosas, digamos assim, não tem praticamente nenhum personagem negro, se não nenhum personagem negro. campanha Os de próprios publicidade, atores, por né? exemplo. Campanha Não, mas os próprios atores, por exemplo, modelos, é pessoas de comparativamente grande. um número muito baixo, né? Pessoas com grande. Pessoas com bastante fama ou de grande posição na sociedade, a maioria não é negro. Daí a importância, né, da legislação, do cumprimento dela, da fiscalização, das políticas afirmativas, para, né, de uma forma, num primeiro momento, né, tá minimizando isso. Pô, perfeito. Vamos para mais uma aqui? Acho que dá Bora. tempo da gente fazer mais uma. Vamos lá para 6. Por que a língua portuguesa falada no Brasil reflete a diversidade cultural que acompanha a formação da população brasileira? Então, a população brasileira, né? Porque a língua portuguesa foi uma mistura de várias culturas e outras línguas, principalmente do português de Portugal e que se tem no processo de escravização. Perfeito, né? Então, a população brasileira é uma população miscigenada. E a gente consegue perceber isso hoje, claramente. Né? Por exemplo, na nossa culinária, a gente consegue perceber claramente a influência dessa diversidade cultural que forjou, né, a nossa identidade, né? Étnica, linguística, certo? E dentro da parte da língua, né, como a questão trata, o que a gente pode perceber? Que hoje nós incorporamos, né, várias palavras, várias expressões que, embora o nome seja o português, mas é um português que incorporou, como o Gabriel falou, vários aspectos, né, das mais variadas culturas, né, nativas, das variações trazidas, né, da Europa, né, e também de vários povos, de várias culturas africanas. É outro aspecto que a gente precisa A falar. escravidão, ela seria melhor não ter acontecido, mas teve também o seu lado bom. A parte não, tipo, dizendo que foi bom ter a escravidão, mas que não foi também só mal, só não foi tudo ruim, porque teve a diversidade cultural aqui no Brasil. Eu entendi, Gabriel. Mas é claro que o lado ruim foi muito pior. Eu entendi o que você quis dizer, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. A escravidão sempre é ruim, né? Sempre é ruim. A escravidão ela vai se afastar da lógica de miscigenação cultural, como você falou, né? De mistura, de troca de informações. Vamos pegar hoje, só para a gente analisar dessa forma. O processo de globalização não é um processo de grande integração e diversidade cultural? Concorda? Sim. Então, de um lado, o que você tem? Você tem uma grande mistura. Então, mistura de uma cultura com a outra, né? Nós chamamos uma cultura nova, né? O que a gente chama de hibridismo cultural. Só que, por outro lado, esse processo de globalização é um processo que favorece, que é imposto, né? Não é nada democrático, né? É um processo que favorece um pequeno número de países, um pequeno número de empresas, um pequeno número de pessoas, né? Então, você tem aquela imposição de um olhar capitalista, ocidental e cristão. Consequentemente, né, se o hibridismo é visto como algo positivo, essas trocas culturais, né, culturas sendo criadas a partir da contribuição de várias outras, né, por outro lado, você tem uma lógica de grande preconceito, como, por exemplo, o aspecto, né, da xenofobia. Né? Olha a islamofobia a partir dos atentados do 11
de 11 de setembro de 2001, a partir de uma política externa estadunidense de guerra contra o terror, de guerras preventivas, e a gente vai absorvendo isso, né? A gente vai comprando essa publicidade, essa falácia, essa mentira, utilizando expressões famosas hoje em dia, né? Essa fake news. A gente vai incorporando isso no nosso vocabulário. Você entendeu, Gabriel, o que eu quis dizer para você? Eu entendi perfeitamente o que você quis falar, né? Sim, Eu entendi eu perfeitamente. Só que entendi. assim, a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente apresenta o nosso pensamento para não gerar interpretações assim equivocadas. Mas assim, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, tá? Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, né, só para finalizar aqui. Quando a gente fala de África, a gente pensa numa homogeneidade. Pelo contrário, gente, o continente africano é extremamente diverso. Várias culturas que não tinham contatos diretos na África passaram a ter contatos aqui no Brasil. A partir da vinda, né, dessa migração compulsória, dessa escravidão, dessa imposição migratória, que vai trazer várias culturas para o Brasil. A mesma coisa as comunidades indígenas, né? Nós tínhamos mais de 1000 grupamentos étnicos falando características diferentes, falando línguas diferentes, aspectos culturais diferentes, né? Religiões diferentes, né? Ou seja, cultos, crenças diferentes, melhor dizendo, que são extremamente variadas, né? E tudo isso foi criando, foi sendo, né? Foi construindo a realidade brasileira, como vocês citaram, que é extremamente diversificada. Tudo bem? Então, é importante perceber, né, a presença hoje na nossa língua de várias palavras, várias expressões, né, de grandes grupos étnicos, né, que formaram a população. Até mesmo a cultura. Oi? Até Oi? mesmo a cultura. Claro, a cultura é fruto, né, desse processo de interação, né, desses valores, dessas crenças, né, que foram sendo construídos ao longo do processo histórico. Tudo bem, gente? Tranquilo aqui na 6? Fechou. De boa. Então é isso.